Boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você vai estar assistindo a regravação dessa live, mas seja bem-vindo. O tema da live de hoje é hidradenite e doenças cardiovasculares, o que tem a ver uma coisa com a outra. E hoje nós temos um convidado especial, que é o Dr. Mário Chaves, que vai conversar um pouquinho sobre isso com a gente. Ele já está aqui solicitando, vamos dar oi para ele, vamos lá. Vamos entrando. Enquanto o Dr. Mário está conectando aqui, está entrando uma coisa muito importante, gente. Oi, Dr. Mário, tudo bem? Tudo bom, doutora Clara? Prazer participar hoje aqui contigo nessa live tão importante, Eu falar que sobre agradeço o isso. convite, você ter aceitado o meu convite, né? Eu que agradeço o convite, vai ser ótimo. Bora lá. Gente, a gente vai começar a live e para não ficar subindo aqui as perguntas e acabar atrapalhando a linha de raciocínio, aqui embaixo tem um balãozinho com um pontinho de interrogação. No final da live a gente vai abrir para pergunta, então vocês vão deixando as perguntas no balãozinho, que fica mais fácil depois de eu abrir e colocar na tela para o Dr. Mário e eu irmos respondendo conforme a dúvida de vocês, tá bom? Combinado? E o assunto de hoje é hidradenite e doenças cardiovasculares, né? Acho que saiu alguma reportagem há algum tempo atrás. Eu acho que bem na época que o senhor estava viajando, né, naquele congresso que eu vi até que você fez um stories na época, né? E Isso. alguém veio me pedir para falar sobre isso, e aí eu acho que foi tipo na sequência. Alguém me pediu alguma coisa e na sequência eu vi você falando sobre isso. Eu falei assim: vou trazer o Dr. Mário. E aí acabou que o tempo passou, mas finalmente eu consegui organizar a data e a gente conseguiu fazer isso. Pois eu estive no Congresso Europeu, né, de Hidradenitis Supurativa, e lá, numa das palestras, um dos palestrantes falou um dado que eu achei muito interessante e até meio assustador, né? Nós já sabemos que os pacientes que têm doenças autoinflamatórias, né, como a psoríase, a artrite reumatoide, a doença inflamatória intestinal, né, já tem um risco cardiovascular aumentado e como consequência, uma diminuição da expectativa de vida por conta dessa inflamação crônica. Mas nessa palestra, eles disseram que o paciente de adenite teria, em média, 16 anos a menos de expectativa de vida. E isso me deixou bem impactado. Nossa, 16 anos a menos é muita coisa, né? É muita coisa mesmo. Porque, né, a gente sabe, né, que o paciente que tem essas doenças inflamatórias, sobretudo a hidradenite, são pacientes inflamados, né? E Sim. a própria doença produz os mediadores inflamatórios que causam a doença cardiovascular, que são as interleucinas, o TNF-alfa, que por acaso são até os mediadores que os imunobiológicos bloqueiam, né? Só que, ao mesmo tempo, nós sabemos que nas Américas tem artigos que falam que 80% dos pacientes que têm hidradeniite têm sobrepeso e obesidade. O que Já na vai Europa, que a colaborar, né? população... Oi? O que vai colaborar também com as doenças cardiovasculares, né? Sim, uma coisa puxa a outra. E o Sim. outro fator de risco, né, que é o tabagismo, na Europa, 60% dos pacientes são tabagistas. Lá a população é mais magra, né? No entanto, o consumo de tabaco é maior. Então, na verdade, a relação da hidradenite com as doenças cardiovasculares é exatamente porque, até mesmo por ser uma doença inflamatória, né, vai piorando todo o quadro de inflamação e junto com um estilo de vida ruim, acaba tendo uma probabilidade maior de problemas cardiovasculares. Seria isso? Com certeza, as interleucinas, né, e o TNF-alfa, que estão envolvidos na inflamação da hidradenite, essas moléculas inflamatórias, elas atuam no endotélio. O que é o endotélio? É a camada interna das artérias e das veias. E aumenta o entupimento e a inflamação nesse lugar. E ali se depositam as placas de gordura, né, de colesterol, de aterosclerose, e esses mediadores também aumentam a permeabilidade, ou seja, elas ficam mais fáceis
de romperem e isso causar um infarto quando acontece no coração ou um AVC quando é no cérebro, né? E nós sabemos que os pacientes eles têm uma relação maior, né? Com a obesidade, a resistência insulínica, hipertensão arterial, aumento do colesterol, que são todos os fatores de risco para doença cardiovascular. Então acaba que, na verdade, o paciente com hidradeniite que já tem tudo isso, que é o normal, acaba sendo já um paciente com maior risco de doença cardiovascular, né? Então vai ser um somatório de coisas, mais a doença de ser inflamatória e ser mais um fator crítico, né? Com certeza, uma coisa puxa a outra. O paciente já é inflamado e já tem esse risco maior de entupimento das artérias e das veias. Além disso, ele carrega, até no material genético dele, né, a predisposição para obesidade, para aumento da insulina, para aumento do colesterol. Isso tanto na hidradeniite como nas outras doenças inflamatórias. E aí, a longo prazo, o paciente tem sim uma chance maior de ter um infarto ou um AVC. Mas aí, eu e você sempre ficamos batendo na tecla, né, dos fatores de risco, né, do sobrepeso, da obesidade, do tabagismo, da alimentação, da dieta. Só que a causa e efeito da piora da hidradeniite é muito rápida. Vamos supor, o paciente tem hidradeniite ou não tinha, engordou ali 3, 5 quilos numa viagem, ou porque perdeu o ritmo de treino, ou porque começou a comer mal mesmo, rapidamente você vê uma piora da hidradeniite. Assim como o cigarro. A gente vê muito casos de paciente adolescente que começa a fumar vape na faculdade, enfim. E aí quem não tinha hidradeniite aparece, quem tinha piora muito. Só que já tem mais de 40 anos que os médicos, os nutricionistas, todo mundo da área de saúde fala que a pessoa tem que se manter no peso e não pode fumar e tem que comer bem. Só que para a hidradeniite é muito mais estreito do que para a doença cardiovascular. Nós vemos, por exemplo, um paciente que ganha lá 20 quilos, vamos supor, e começa a fumar. Daí que ele começa a subir a pressão, fique diabético, suba o colesterol. E daí que, de fato, ele tem um desfecho disso, né, que no caso seria um infarto, AVC, você demora 20, 30 anos. Já no caso da hidradeniite, são dias, semanas. Quando o Nossa, paciente se expõe, rapidamente você vê, né, a repercussão. E os próprios pacientes identificam os gatilhos, né? sim, sim. Tanto da alimentação, quanto do cigarro, quanto do aumento do peso. E eu sempre falo, né? Sempre falo que a hidradeniite ela é aquela doença que tem um maior impacto negativo na qualidade de vida, dentre as doenças dermatológicas, né? Só que ela empurra o paciente para mudar o estilo de vida, né? Quando o paciente toma a consciência de que tem que se alimentar bem, manter o peso, largar o cigarro, ele vai melhorar a hidradeniite, mas vai aumentar a expectativa de vida também. E isso é uma coisa que eu sempre falo que a perda de peso na hidradeniite, ela não é estética, né? Não é porque eu quero ser magra. É porque isso vai aumentar a qualidade de vida, vai reduzir foco de inflamação e é o que você falou, vai aumentar a expectativa de vida também, né? Por conta também dessa questão cardiovascular. Com certeza, a perda de peso, eu acho que é o principal medida para o paciente melhorar a hidradeniite. Nós vemos o paciente muitas vezes entrar em remissão ao ajustar a dieta, perder peso. Às vezes o resultado é mais rápido do que quando comparado ao uso até dos medicamentos específicos que são os imunobiológicos. Porque você imagina, o que é um imunobiológico, né? Que são as canetas, os medicamentos injetáveis para a hidradeniite, né? São medicamentos que, ao serem injetados na corrente sanguínea, bloqueiam os mediadores inflamatórios. E que mediadores inflamatórios são esses? O TNF-alfa, no caso do adalimumab, e a interleucina 17, no caso do secukinumab e agora do bimekizumab, que foi aprovado ano passado. Mas você imagina que a própria gordura
produz todas essas moléculas inflamatórias e várias outras. Então, é como se você tivesse de um lado com a mangueira de incêndio e do outro querosene, né? Sim. É impressionante, quando o paciente adequa a dieta e perde o peso que tem que perder, eu vejo na prática ele entrar em remissão, às vezes, de uma forma mais rápida do que com imunobiológico. E até, posso falar aqui de alguns casos, o que acontece? Tomar imunobiológico não é algo tão simples, porque você precisa fazer aqueles exames, né, o raio-x de tórax, exame de sangue, e aquilo tudo tem que estar um período de tempo para você poder apresentar para a operadora liberar o medicamento, né, ou para o SUS. Só que não raramente o paciente com hidradinite, ele se encontra deprimido, ansioso, e até para tomar essa atitude de fazer esses exames e voltar na consulta, isso pode demorar. E às vezes isso se perde. Então, eu já tive casos aqui, paciente que era Hurley 3, e eu pedi os exames, falei, olha, vamos começar um biológico, vamos tratar, vamos programar de operar, mas marca a nutricionista também, entendeu? Aí, ele voltou 3 meses depois, e aí, tá com os exames? Ah, tô, mas faltou o raio-x. Eu falei, mas os outros já tem 3 meses, vai ter que fazer tudo de novo. Aí fez tudo de novo. Aí sumiu. Aí 3 meses depois volta de novo, faltou o da tuberculose, o PPD. E na primeira vez eu já tinha falado, olha, tá aqui a papelada para você pedir na operadora de saúde, só me manda o PDF desse que faltou para eu jogar aqui no prontuário, mas tá tudo certo. Ele, tá. Voltou depois, estava muito melhor, te juro. Eu olhei para ele assim, eu tive a impressão clara de que ele já estava usando um imunobiológico, porque leva em torno de 3 meses para o resultado, para começar a ter um resultado pleno do imunobiológico, né? E ele tinha aquelas lesões extensas, mas estavam desinflamadas, estavam sequinhas. Aí eu falei, vem cá, agora conseguiu, né? Agora você conseguiu o imunobiológico. Ele, não. Eu falei, o que houve? Ah, deu errado de novo. Quando eu fui mandar, já tinha passado a data e não liberaram. Eu falei, mas por que você não falou comigo? Ah, porque eu estava melhorando. Eu falei, você melhorou muito. Como é que você melhorou? Ah, eu fui naquela nutricionista que você falou que era, no caso, você mesmo. Entendeu? E aí, eu falei, cara, a melhora que eu estou vendo aqui, se você estivesse tomando um biológico, era o que eu estava esperando. Então, mantenha na dieta que tá tudo certo. Entendeu? É impressionante como o controle do fator de risco muda a história da doença mesmo. Você tem até os consensos, né, europeu, americano. Aí no consenso brasileiro tem uma figura que são 3, como se fosse um ciclo, né? Assim, tratamento clínico, controle dos fatores de risco e cirurgia quando precisa, né? Deixa eu tentar colocar aqui. Tipo assim, né? Aí tem aqui, tratamento clínico, que é usar remédio, controle dos fatores de risco e a cirurgia. Qual será que o público acha que é o mais difícil? O que vocês acham aqui? O tratamento clínico, o controle ou a cirurgia? Quero ver quem tá dormindo aqui e quem tá acordado prestando atenção na live. Ninguém tá se manifestando, tá todo mundo tão tímidos. Controle, controle dos fatores de risco. Controle. Controle. Com certeza, o controle de fatores de risco é o mais difícil, porque a pessoa precisa mudar os hábitos, né? Sim. Você pode dar remédio, você pode operar, que se não mudar os fatores, não controlar sobrepeso, obesidade, tabagismo, não ajeitar a dieta, é difícil de encontrar remissão, entendeu? E nós temos dados disso, entendeu? No hospital que eu trabalho, que é da UERJ, nós temos a nossa estatística da taxa de recidiva, né? Após a cirurgia. Então, nós temos lá que após 1 ano e meio de cirurgia,
9% dos pacientes voltam a ter lesões, entendeu? Só que aí uma coisa que chama muita atenção, que fazendo a estatística isolada daqueles que voltaram a ter lesão um ano e meio depois, 80% eram obesos e 20% fumavam. Qual é a conclusão? Se a pessoa controla cigarro, controla a, o peso, né, Aham. dificilmente ela vai voltar a ter a doença. Eu vejo isso acontecendo no consultório, assim, quando depois que eles operam, quando eles conseguem manter na alimentação, enfim, eles conseguem deixar ali controlado. Quando eles saem da alimentação, ou voltam a fumar, enfim, acaba que alguma lesão acaba voltando, né? Às vezes até bem próximo de onde foi a cirurgia ou em outros locais mesmo. Pode ter progressão da doença. E é impressionante. A causa e efeito, né, é muito rápida. Às vezes acontece, o paciente estava em remissão há anos, foi morar em outro país, aí a dieta é diferente, está estressado porque está longe da família e tudo mudou, e tem que ajustando o trabalho, ajustando casa, engorda. E começa a comer processado. Estou falando do caso dos pacientes que mudaram nos Estados Unidos, né? Sim. Começa a comer mais processado e tal. A doença volta. É impressionante. Assim como tem sido observado, né, que os pacientes que usam as canetas para emagrecer, né, o Ozempic, Aham. Mounjaro, esses afins, né, melhoram muito também, né? Sim. E saíram até alguns artigos dizendo que essas substâncias também atuam nessa cascata inflamatória da hidradenite, né? Essa cascata foi mapeada há uns 10 anos atrás e nós sabemos, né, quais são os mediadores inflamatórios que estão envolvidos. Eu tenho alguns pacientes com o uso dessas canetinhas emagrecedoras, né? Que também acaba tendo que ter algum controle alimentar, porque tem uma perda de massa muscular muito grande em alguns casos, né? Então, também, eu sempre falo assim, eu acho que vale a pena, mas desde que você também saiba o que você está fazendo e não faça sozinho, porque eu tenho uns pacientes que estavam querendo tomar isso por conta própria, né? Então, tem muita gente Ah, também sim, que tipo, consegue a prescrição de algum jeito e quer tomar sem acompanhamento médico, né? com certeza. Tem sido, está bem disponível para comprar no mercado paralelo. Nós vemos os pacientes buscando isso, né? Só que a hidradenite, né, precisa do tratamento multidisciplinar mesmo. Eu sempre digo, se fosse fácil, seria um médico só, um remédio só, um procedimento só. Mas é uma coisa complicada mesmo, porque você precisa do dermatologista para passar remédio, do cirurgião para operar, pode ser o dermato, pode ser outra especialidade cirúrgica. Precisa do nutricionista para passar a dieta, controlar, né, a alimentação. 90% dos pacientes, quando estão na forma grave, têm sintoma de ansiedade e depressão. Aí entra psiquiatra, entra psicólogo. Precisa de enfermeiro para fazer curativo, sobretudo no pós-operatório. E às vezes do fisioterapeuta, Sim. entendeu? Então, é uma doença complicada mesmo, né? Você precisa de todo mundo. E no caso desses medicamentos, né, é fundamental fazer o controle com o endócrino. E a gente observa, né, que o paciente tem uma perda também de massa muscular e tem que casar isso com o treino, com a nutrição, porque emagrecer, né, não é só perder peso, né? Você diminui o percentual de gordura, não é isso? Inclusive Então, é se a você parte mais perde peso de importante, massa né? magra, Exatamente. É é. não perder Se massa você magra. perde massa magra, se Sim. você perde massa magra, então você não necessariamente emagreceu, né? Você perdeu músculo, né? E E exatamente a perda de massa magra ao invés da massa gorda é o que não vai fazer a melhora da hidradenite, né? Porque a gente precisa da perda de massa de gordura para ter essa colaboração, né? é, e além disso, né, o músculo ele consome muito mais energia, né? Mesmo parado, separado, Sim. o músculo está consumindo calorias, ao contrário da gordura que só armazena, né?
Exatamente. Então, acaba que isso é É. um fator fundamental, tanto para as questões das doenças cardiovasculares, quanto para a melhora da inflamação da hidradenite, né? Cortou um pouquinho. Repete essa última frase, por Eu favor. estava falando que a perda do percentual de gordura ela é importante tanto para a melhora da inflamação, da hidradenite, mas como também dessa questão das doenças cardiovasculares, né? Do controle das doenças cardiovasculares. Então, ela serve para as duas coisas, né? Ao mesmo tempo. Com certeza. E o ganho da massa muscular, né, além da hidrodenite, de diminuição do risco cardiovascular, serve para a vida do paciente, né? Por quê? Lá em 2023, 2024, né, saíram muitos artigos correlacionando a longevidade, né, das pessoas diretamente com a força das pernas, né? As pessoas que têm força, massa muscular nas pernas, né, têm a longevidade maior, porque se mantêm independentes e evitam quedas, é, e isso se correlaciona até com a longevidade mental, né? Que nós percebemos? Isso tendo hidrademite ou não tendo, no caso dos idosos, né? Às vezes a pessoa idosa já está sarcopênica, né, com perda de massa muscular ao longo da vida, e aí fica mais restrito em casa, vendo televisão, no sofá, não exercita. Aí, em algum momento cai, uma queda da própria altura, faz uma fratura de fêmur, e aí ladeira abaixo, né? Até o mental piora, né? Do Sim. contrário, aquelas pessoas que têm força nas pernas vivem muito mais. Tem até aquele documentário, né, no Netflix, né, das ilhas de longevidade, né? Ali mostra aquelas cidades que tem ladeira, muita escada, que a pessoa, mesmo velhinha, né, sobe, desce, vivem mais. E teve um dado muito importante, até num grupo aqui do Rio de Janeiro, que foi publicado em 2023, um grupo de cardiologistas, né, que tem um banco de dados grandes aqui, eles fazem a prova de esforço, mas também fazem a antropometria de todos os pacientes. E aí eles perceberam que a pessoa que consegue levantar do chão sem se apoiar, sem apoiar as mãos, vive bem mais do que quem apoia, justamente por conta das pernas, né? Faz E esses testes. esse artigo ele foi publicado no Jornal Britânico de Cardiologia, que é a revista com maior impacto de cardiologia do mundo, e depois foi replicado na Nature. Olha. Então, não é só. Mesmo quem não tem hidroadenite tem que ter força nas pernas, tem que ter massa magra. A massa muscular é muito importante mesmo. Para tudo isso e Né? para mais outras coisas também. É. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, que as pessoas ainda estão até entrando aqui. Que aí a gente vai respondendo. A Juliana está até falando aqui de resistência à insulina, deficiência de ferro, que são coisas que eu, pelo menos, costumo ver bastante no dia a dia os pacientes com hidradenites, tanto com deficiência de ferro como com a resistência à insulina, né? Que também é um clássico. Com certeza, a inflamação gera isso tudo. A resistência insulínica, a deficiência de ferro. E no caso dos pacientes com hidradeniite de uma forma mais grave, que tem muitas lesões ativas, né, que fica aquele exudato saindo, né, aquela secreção, ali você também perde sangue também, né? E acaba que muitos pacientes fazem essa anemia, não só pela inflamação, mas também pela perda de sangue pelas feridas. A Carla está até te perguntando: o problema cardiovascular para quem tem hidradeniite é por conta da inflamação? São duas coisas, né? A própria inflamação já gera uma alteração na parede interna dos vasos sanguíneos, que facilita o acúmulo de colesterol e o entupimento desses vasos e, posteriormente, o rompimento dessas placas, que pode gerar um infarto ou um AVC. Mas, além disso, né, a própria inflamação aumenta a produção desses mediadores inflamatórios pela gordura. E aí fica um ciclo vicioso, né?
A inflamação altera o vaso sanguíneo, aumenta o acúmulo de gordura e, por sua vez, vai retroalimentando isso tudo. Uma pergunta, eu vou abrir aqui a caixinha que mandaram aqui, mas tem umas pessoas perguntando aqui nos comentários. Lipedema pode estar relacionado com hidradeniite? A pessoa pode ter lipedema e ter hidradeniite. O lipedema não é considerado, né, uma manifestação da hidradeniite, né? O que é considerado manifestação da hidradeniite são lesões inflamatórias nas áreas de dobras, né? Quando você tem 2 episódios de inflamação nas dobras, axila, dobras de mama, virilha, glúteo, em 3 meses, ou 3 episódios em 6 meses, você pensa em hidradeniite, né? O lipedema não é caracterizado como uma forma de hidradeniite, mas a pessoa que tem hidradeniite pode sim ter lipedema. A circulação cardíaca é afetada pela hidradeniite de alguma forma? Com certeza. A inflamação da hidradeniite, né, essas moléculas inflamatórias que a própria lesão de hidradeniite produz e que circulam no sangue, ela mantém a parede do vaso sanguíneo, das artérias que passam no coração e no cérebro, mais inflamada, e ali facilita o acúmulo de gordura, de colesterol. E isso forma placas. E aí, ao longo dos anos, né, junto com os outros fatores de risco que a pessoa acaba tendo, que são a pressão alta, o diabetes e o aumento do colesterol, aumenta muito a chance da pessoa ter um infarto ou um AVC. Quando você tem uma placa de gordura na artéria do coração que rompe e entope a artéria, você tem um infarto. Quando é no cérebro, você pode ter um AVC, né? No Brasil, é mais comum AVC do que infarto. Tem até um dado interessante, né, que mesmo independente de ter hidradeniite na população em geral, é estimado que 1 a cada 4 pessoas tem um AVC em algum momento da vida. Caramba. Deixa eu abrir aqui as caixinhas para ver. A Juliana mandou uma pergunta aqui. Minha filha de 14 anos perdeu mais de 12 quilos, perdeu muita massa muscular. Nesse caso, como proceder? Juliana, tem que fazer uma dieta para ganho de massa muscular e atividade física. Tem que recuperar a massa muscular perdida. Então, tem que fazer avaliação mesmo do caso da sua filha para poder entender o que aconteceu. Você perdeu gordura junto dessa massa muscular e fazer só o ganho da massa muscular, ao invés do ganho da gordura, né? Então, a alimentação saudável, nesse caso aqui, para o ganho de massa muscular, é o mais indicado. Com certeza, e nesse caso aí, ganho massa muscular nos pacientes de hidradeniite, a dieta é fundamental, por quê? Uma outra coisa que piora a hidradeniite é o atrito, né? Então, o que a gente vê na prática? Às vezes, aquela lenda, tá gordinho, tem que ir para a esteira, tem que correr para poder emagrecer. É uma falácia, né? Porque acaba que o paciente faz muita atividade, vamos supor, faz atividade aeróbica ali de 1 hora, né? Ele pode perder músculo e, além disso, o atrito dessa atividade pode piorar ou desencadear lesão de hidradeniite. Então, eu vejo muito no consultório, no dia a dia, o paciente vai para a academia, faz uma corrida, faz uma aula de spinning, 2, aí inflama, fica 1, 2 semanas sem ir, não consegue gerar um ritmo de treino, né? Então, acaba que eu sempre recomendo fazer atividades que não tenham atrito nas áreas de dobras, né? Que seria pilates, ajuda muito, natação, tomando cuidado para o maiô, né, ou a sunga não gerarem atrito ali na virilha. Yoga também ajuda, até porque ajuda na questão da ansiedade, porque os pacientes têm muita ansiedade, né? E musculação com personal, né? O personal vai orientando determinados exercícios sem atrito. E o Pilates ajuda muito, né? Porque você tem um professor ali do lado
E aí você consegue ganhar força, massa muscular, com esses movimentos controlados. Né? Com certeza. O personal é interessante porque ele adapta, né? Adapta até no momento de crise. Eu tenho um paciente meu com personal que, assim, quando está em crise, o personal já sabe e adapta os exercícios para que não haja ali o atrito naquele local, não deixe de fazer, mas seja um pouco mais leve, né? É. Eu sempre recomendo não parar de fazer o exercício, né, procurar o profissional, que é outro, que entra na equipe multidisciplinar, que é o profissional, né, de educação física, o personal, ou professor de pilates, né? Sim. A Carol estava perguntando aqui, hidradenite e trombose tem relação? Então, a trombose de membros inferiores, que ela deve estar falando, né, pode ter relação, porque os fatores de risco para trombose são parecidos com hidradenite, que são sobrepeso, obesidade, tabagismo, né, e o sedentarismo, entendeu? No caso da trombose, normalmente tem uma história familiar de trombose, mas as pessoas que estão acima do peso, fumam e são sedentárias já têm por si só uma chance maior de ter trombose. Juntando a inflamação da hidradenite, isso aumenta. Então, sim, pode ter relação a trombose de membros inferiores com a hidradenite. A Sirlene estava perguntando se a pessoa tiver cuidado com peso, alimentação, atividade física, ainda assim esse paciente com hidradenite tem uma probabilidade maior de ter menos tempo de vida, tendo hidradenite, né, obviamente. Os estudos que são publicados com relação a essa diminuição da expectativa de vida são dos pacientes não controlados. Né? Com certeza, quando você controla os fatores de risco, você aumenta a expectativa de vida. Da onde vem isso? Tem um estudo famoso aí, em medicina, que é o estudo de Framingham, né? Que é uma pequena cidade nos Estados Unidos, que ao longo dos anos foram acompanhando aquelas pessoas, vendo o que elas faziam, vendo o que elas comiam, monitorando pressão, exame de sangue, circunferência abdominal, e descobriram que aquelas pessoas que estão acima do peso, que fumam, e tem aumento da circunferência abdominal, tem uma expectativa de vida menor, justamente por conta disso tudo que nós estamos falando, né? Porque a obesidade gera inflamação, aumenta a chance de ter um infarto ou um AVC, né? Então, esse estudo já tem mais de 40 anos, 50 anos, e sabe-se que quando a pessoa controla os fatores de risco, aumenta a expectativa de vida, né? Isso se aplica também para quem é hipertenso, para quem tem diabetes, para quem tem o colesterol alto, né? A gente sabe que o paciente diabético que controla direitinho, né, a glicose vive mais, tem menos intercorrências ao longo da vida. Assim como o paciente de hidradenite. Deixa eu pegar aqui. Natação com ferida Alguém... aberta, tudo bem? Depende da ferida. Se for um túnel profundo, né, não é recomendado. Mas se for uma lesão nodular que está drenando, não teria grande problema, porque tem um grande mito, né, que a hidradenite é uma doença infecciosa, e que tem a ver com sujeira, com bactéria, só que não, né? Durante mais de 200 anos, achavam que a hidradenite era uma doença infecciosa, porque sai pus, porque dói, né? Nós já cansamos de colher aquele material, colocar no laboratório para ver no meio de cultura, né? O que cresce, mas 98% das vezes crescem germes que já vivem na nossa pele mesmo, né? Então, o fato do paciente expor a água, uma ferida que está um pouco aberta, não teria grande problema. E os curativos, né, já foi feito estudo específico para curativos em hidradenite. Qual curativo seria melhor para adesão? Conclusão, nenhum. Nenhum curativo resolve, infelizmente. Infelizmente, nenhum curativo é capaz de resolver a lesão de hidradenite. Acaba que ele ajuda no conforto do dia a dia,
quando o paciente está muito exudativo, usa aqueles curativos que absorvem mais, né, os curativos não aderentes, enfim. Mas toda atividade física, né, tem que ser adaptada ali ao momento do paciente. Deixa eu ver mais as perguntas que estão aqui. Tinha alguém perguntando sobre a associação da hidradenite com a doença de Down-Degoa. A Uhum. doença de Down-Degoa, né, a pessoa tem manchas na pele e existe associação genética, né? As mesmas doenças têm alterações genéticas parecidas e existem muitos pacientes que têm a sobreposição da hidradenite com o Down-Degoa, né? E alguém, eu não lembro o nome, estava Deixa eu perguntando, né, procurar como aqui. melhorar as manchas. Como melhorar as manchas. As manchas, Tá você tem, perguntando. é, você tem a mancha do Down-Degoa, né, que é característica da doença, só que a hidradenite pode manchar a pele sim, né, porque é o que nós chamamos de hipercromia pós-inflamatória. Sempre que a nossa pele inflama, machuca, corta, rala, ao cicatrizar, você pode ter produção de pigmento ali. E isso pode gerar manchas, né? E aí você faz o tratamento. Você tratando a inflamação, vai manchar menos. E existem produtos para clarear, né, essas manchas da hidradenite, tratamentos a laser e várias outras coisas. Falando de mancha, Ah, lembrei de outra coisa aqui. Na Inglaterra, que a população é bem branca, né? Sabe qual é a queixa mais comum do ambulatório de hidradenite? hum. Mancha na pele. Justamente porque inflama e fica manchado. Na pessoa que tem a pele mais escura, muitas vezes isso fica não se torna tão visível quanto na pessoa que tem a pele muito branca, né? Então, a mancha na pele é uma grande questão para os pacientes de adrenite. Normalmente, É, sempre eu que eu escuto atendo, eu bastante. pergunto. Então, eu vejo os Exato, pacientes falando bastante sobre isso. exato. Eu sempre que eu atendo, eu pergunto se as manchas estão incomodando, né? Porque tem medicamentos de passar, de aplicar para clarear, tem de tomar, laser, várias coisas para tratar as manchas. Tá, deixa eu abrir aqui que tem mais pergunta aqui dentro. Tem algum exame que faça parte da parte cardiológica? Algum exame, eu acho que ela quis dizer, tipo, para hidradenite, que já esteja. Tipo, a pessoa tem hidradenite, tem um exame cardiológico a ser feito, ou não tem nada específico ainda? Os mesmos exames da população, das pessoas que não têm hidradenite, né? Ver o colesterol, ver a glicose, a função renal, ver o eletro, fazer prova de esforço, né? Mas isso daí, dependendo da idade, das comorbidades do paciente, o cardiologista solicita, né, e faz esses exames, né, que eles chamam de estratificação do risco cardiovascular. Maravilha. É... Tem uma pergunta aqui que eu lembrei das nossas perguntas que a gente estava conversando. Quando corto leite derivado e sinto que desinflama muito, seria ele o principal fator? Tirando o fator da obesidade? O que eu percebo, quem foi que perguntou? A Fernanda. O que eu percebo, Fernanda, o leite ele aparece em artigo científico para hidradenite, aparece como um fator a ser observado, né? E na minha prática, para mim, é um dos principais fatores. Assim, quando a gente fala de uma alimentação, de melhorar a alimentação, tem a inclusão, né, de frutas, verduras, legumes que quase ninguém come, né? A pessoa normalmente vem uma alimentação baseada muito em farinha refinada, em pão, biscoito, macarrão, e excesso de laticínios. Então, quando a gente começa a reduzir ou a excluir, a gente vê uma melhora significativa nas inflamações da hidradenite. É. Muitos pacientes chegam, né, falando que quando comem determinado alimento, piora a hidradenite, né? São os gatilhos, né? E muitos Sim. pacientes fazem essa associação do leite. Em 2009,
eles fizeram uma pesquisa na Europa, 55 mil pacientes preencheram um questionário para tentar associar o que piorava Uhum. a acne, que também é uma doença autoinflamatória, com a alimentação. O que deu maior correlação lá foi leite e derivados, né? Porque, teoricamente, é inflamatório mesmo, né? E, e tem dados, tem coisas interessantes, né? Sempre que eu atendo paciente, eu falo do fator de risco, do tratamento clínico, cirúrgico, e falo da dieta, né? Orientando para um nutricionista, para ver se o paciente solta alguma coisa daquilo que ele está falando. E uma situação interessante, uma vez eu atendi uma paciente magrinha, super saudável, e, e eu falando da dieta. Lá não, não é possível, porque eu sou super saudável, porque eu sou vegetariano. Eu falei, tudo bem. Não, eu estou falando porque às vezes tem alguma coisa que você come que aparece. Aí o marido, né? Ah, não, ela é vegetariana. Mas aí ela come iogurte 3 vezes ao dia e ainda coloca whey protein. Whey protein é leite, né? Sim. E aí, entendeu? Eu falei, de repente está aí. De repente está aí. Você mudando, né, essa dieta, vai melhorar. Aí eu pedi para procurar nutricionista, enfim, para orientar. Não sei se É. trocando para proteína, se trocar para proteína vegetal, melhora? Melhora se trocar para proteína. Normalmente a orientação é essa. Quando existe necessidade real do uso de suplemento proteico, né? A gente troca pela proteína isolada vegetal. E também tem no mercado, não há tão pouco tempo assim, uma proteína que eu gosto bastante, que é isolada do colágeno. É um colágeno específico, chamado Body Ah, é? Balance. É. Body Ele balance. Body Balance. Tem de várias marcas hoje em dia. Ele dissolve de uma maneira melhor. O paladar dele é melhor do que o paladar das proteínas isoladas vegetais, porque é ruim demais aquilo. Então, Tem a gervilha de aceitação soja, né? tem de. Hoje em dia é quase nenhuma é de soja, a maioria é de ervilha, de amêndoa. Eles fazem o isolado, né? Hoje está muito melhor do que há uns anos atrás, em questão de paladar. Eles conseguiram equilibrar, normalmente é misturado, né? As proteínas para ter um paladar mais aceitável. Mas essa a Body Balance, nossa, é mil vezes Body melhor. balance. E ela segura bem, por exemplo, ela é boa para misturar, sei lá, numa sopa, em coisas salgadas, não só em coisas doces, né? Porque ela tem um sabor neutro e o sabor neutro dela vai bem realmente com outros preparos que não um iogurte vegetal, ou um suco, ou uma vitamina com leite vegetal, enfim. É. Eu posso perguntar um negócio? Por que Pode. a gente vê que os ultraprocessados, né, pioram tanto esses alimentos, né? É Que a gente exatamente. vê. Pode perguntar. Não é isso, os ultraprocessados, né? A A gente vê os quantidade de pacientes. aditivo químico, né, que tem nele. Esses alimentos, tipo, embutidos, que tem. Eu sempre falo que quanto menos a lista de ingredientes for menor, melhor, porque vai ter menos adição de aditivos químicos que tem um impacto no intestino. E esse impacto intestinal acaba abrindo e aumentando, por exemplo, a fabricação de TNF-alfa, piora as inflamações, né? Então, quando a gente reduz os embutidos, os ultraprocessados, principalmente, né? Esses alimentos congelados de mercado que você lê a lista de ingredientes, tem um monte de nome que você nem sabe do que se trata, né? Então, isso tudo tem É, um impacto na saúde do paciente e piora demais a condição inflamatória, né? Excesso de sódio também, é, assim como o excesso de adoçantes ruins também. Tudo isso vai ter que entra nessa classificação, né, dos ultraprocessados. Tudo isso acaba é. interferindo ali na mucosa do intestino e acaba interferindo também em fator de inflamação. Isso tem a ver com a microbiota também do intestino, altera a Tem. microbiota. Altera a microbiota intestinal. E aí acaba piorando. Tem até um artigo científico, não sei se você chegou já a ver, que tem falando sobre doenças de pele e intestino, mostrando a correlação das duas e eles vão
botando por doenças, hidradenite, dermatite, psoríase, rosácea. É bem interessante esse artigo, e nesse artigo ele fala exatamente do impacto dos ultraprocessados na microbiota e na permeabilidade do intestino e como isso reflete diretamente na inflamação da pele do paciente, como isso piora diretamente a inflamação, né? Então, uma alimentação baseada em legumes e verduras, que normalmente as pessoas comem uma quantidade muito pequena, faria exatamente o efeito inverso, né? Melhoraria a microbiota, melhoraria a permeabilidade do intestino e ajudaria na melhora das condições de pele, né? De uma maneira geral. Como você falou da acne, né? Tem uma relação muito parecida com a hidradenite, também Rosácea, melhora do mesmo jeito. entendi. E o açúcar, por que piora tanto, hein? Esse aumento de insulina, né? Aumento de insulina, de glicose. Mas é uma coisa que eu tenho visto, assim, as pessoas muitas vezes trocam a quantidade de açúcar por adoçante. E o adoçante, ele faz um quadro de compulsão tanto quanto o açúcar. Então, a orientação que eu normalmente dou precisa reduzir o açúcar por conta de resistência à insulina, de aumento de glicose, de gordura corporal, de ganho de peso, por tudo que a gente já falou, mas não cair na cilada de trocar a quantidade enorme de açúcar por uma quantidade enorme de adoçante, porque acaba que vai dar compulsão do mesmo jeito e vai acabar indo para alimentos altamente refinados e que vão se transformar em glicose do mesmo jeito, não açúcar só, né? Então, ter a consciência de comer menos alimentos adocicados, né? Vai tomar um suco de fruta, não adoça. Tenta uma fruta mais adocicada de acordo com a época do ano, né? Porque a gente sabe que vai ter uma diferença de mês a mês aí, né? É, Evitar excesso de coisas adoçadas e com esse paladar mais açucarado, né? Porque estão até aqui perguntando do açúcar mascavo. Açúcar é açúcar independente de, assim, açúcar refinado, mascavo, demerara, açúcar de coco. Eles têm uma diferença entre eles, mas é uma diferença muito pequena e que não justifica manter a quantidade. Então, assim, o mascavo, o demerário de coco, eles são mais interessantes do que o refinado, mas não interessantes o suficiente para você tacar em tudo, né? Então, assim, é melhor trocar, porque eles ainda têm alguma vitamina e mineral ali por causa do processo. Mas, assim, não é fonte de vitamina e mineral para ser usado como se fosse um alimento saudável. Então, é trocar pelo mascavo ou pelo demerara, mas numa quantidade assim mesmo bem reduzida. é, E aí estão até entendi. perguntando aqui do eritritol. O eritritol e o xilitol são adoçantes que eu gosto. Só que a grande questão é que algumas pessoas têm problemas gástricos, né? Na verdade, intestinais. O eritritol e o xilitol costuma, em algumas pessoas, soltar o intestino. Então, eles fermentam muito, dão muitos gases, dão, às vezes, episódios de diarreia. Então, tem que... Não, é o que eu estava falando, não adianta botar muita coisa, né? Assim, fazer grande consumo, porque às vezes pode dar ruim, e aí você não está consumindo açúcar, mas está tendo uma diarreia. Então, não vai fazer muita diferença, vai dar ruim do mesmo jeito. Entendi, entendi. E uma dúvida, uma curiosidade minha. Um dia eu vi em algum lugar, o pessoal falando que café, o consumo do café ao longo dos anos protege de demência. Ele tem alguma propriedade anti-inflamatória? Ou... Então, toda vez que me trazem essa questão do café, durante algum tempo, as pesquisas, né, que a gente tem são meio contraditórias, né? Antes de eu atender hidradenite, eu atendia a doença autoimune, né? E isso era a questão do café nas doenças autoimunes, e eu falo de doença autoimune porque acaba que a linha de raciocínio vai ser bem parecida. Todo o excesso, ele não é interessante. E a gente,
quando eu cuidava de paciente com doença autoimune, a linha de raciocínio era: o paciente está bebendo muito café, porque eu tenho paciente que bebe café da hora que acorda, se deixar até a hora que está dormindo, assim, passa o dia à base de café. Normalmente são médicos, professores, né? O pessoal que bebe café é enlouquecido. Pessoal de banco também, os bancários bebem muito café. E aí, É. quando eu A vejo minha isso. maquininha fica aqui atrás, ó. Minha maquininha fica aqui Mas eu atrás, não ó. posso É o falar dia muita inteiro. coisa, eu não posso falar muita coisa, não, porque a minha tá aqui também, É, mas eu não fico é, bebendo. O que eu vejo é, quando o paciente bebe muito café, eu peço para ele reduzir, né? E quando bebe pouco, assim, como é que tá o estágio da doença, né? E aí a gente vai controlando em relação a isso, porque os artigos científicos, eles mostram tanto benefícios do café, quanto malefícios, né? E na maioria que mostra benefício, eles falam que o benefício vai até mais ou menos 3 xicrinhas dessa daqui por dia. Isso aqui tem 25 ml. Duvido que as pessoas tomem só 3 xicrinhas dessas aqui por dia. Então, eu nunca peguei um artigo, pode ser que tenha, eu não tenha visto, com doses maiores do que isso por dia de café, trazendo algum tipo de benefício, né? entendi. É. Então, é sempre Outra, o controle. é, outra coisa que os pacientes sempre falam, perguntam, eu falo para perguntar para o nutricionista, é como funciona a dieta anti-inflamatória, né? Se identifica os gatilhos de cada paciente, vai tirando, ou já tem assim, tem que tirar, diminuir determinadas coisas, glúten, Então, leite, como é que funciona? eu não tiro. Alguém estava até perguntando isso aqui nos comentários. Eu não tiro glúten de primeira. Eu não vejo muito motivo disso acontecer, mas alguns pacientes têm alteração bem clara gástrica intestinal com glúten. Então, quando o paciente chega para uma avaliação nutricional, eu não levo em consideração só a hidradenite, eu levo em consideração o paciente. Porque se ele tem uma má digestão do glúten, que é a proteína do trigo, centeio e cevada, isso vai impactar no intestino e, como a gente estava falando, isso vai impactar na hidradenite. Então, é uma cascata. Não é que o glúten impacta na hidradenite. É que o glúten impacta no intestino e o intestino vai impactar na hidradenite. Então, Entendi. normalmente, coisas que são fundamentais quando a gente fala de uma doença, de uma dieta anti-inflamatória. O aumento de consumo de legumes e verduras e frutas, se não for o caso da pessoa, né, assim, que não está comendo. Tipo, almoço e jantar, porque normalmente o paciente come, mas assim, come uma rodela de tomate, uma folhinha de alface. E aí, como eu falo incluir, é incluir mesmo, tipo, metade do prato de legumes e verduras, o mais variado possível que o paciente conseguir, né? Então, assim, almoço e jantar de preferência. Então, isso é a base de uma dieta anti-inflamatória. Aí a gente vai reduzir os lácteos, principalmente se o consumo for excessivo e ele estiver muito inflamado. Eu, normalmente, no primeiro mês, eu peço exclusão, se o paciente aguentar. Tem paciente que já fala para mim que, eu não vou conseguir, então a gente trabalha com redução, né? Para o paciente pelo menos conseguir fazer tudo, né? Então, o leite e os derivados eu acho uma parte bem importante e vejo na prática que normalmente em 15 dias de exclusão o paciente já começa a notar alguma diferença. Então, em 30 dias a gente tem uma melhora significativa, mas precisa pensar no que vai incluir, né? Não é só ir tirando, vou tirar o glúten, vou tirar o açúcar, vou tirar o leite e não vou fazer mais nada. Então, é incluir os legumes e as verduras, uma alimentação saudável, né? Se tiver excesso de consumo de carne vermelha, dá ali uma equilibrada com peixe, com frango e com a carne vermelha. E fazer a exclusão dos lácteos e redução ao máximo que conseguir do açúcar. E aí o glúten é avaliação individual mesmo. Eu costumo, se a pessoa tem muito hábito de comer pão de manhã, trocar de um pão francês para um pão integral.
é melhorar a qualidade do que está sendo comido também, né? Por exemplo, um pão de fermentação natural é infinitamente melhor do que qualquer outro pão por conta da digestão da farinha de trigo do pão de fermentação, né? O processo da fermentação natural facilita o processo digestivo. Então, quando existe possibilidade tanto de encontrar quanto possibilidade financeira, porque é mais caro mesmo, essa troca ela é incentivada. Quando não, a gente troca por um pão integral. Entendi. Consumo de E água carne? também é uma coisa que o pessoal vive parecendo que é cacto no deserto. Ninguém bebe água. É, é. A carne vermelha é considerada inflamatória ou não? Em excesso, sim, ela tem um padrãozinho mais inflamatório do que o peixe, que tem mais ômega 3, por exemplo. E aí seria mais anti-inflamatório. Tá, tá certo. E aí tem Mas eu todos os não excluo, suplementos, né? mas eu não excluo carne vermelha, não. É só porque tem paciente que só come isso, não come mais nada. Aí eu peço só para equilibrar ali. Entendi. É, é. Eu tive um caso interessante de paciente que comia muita carne, e aí ele estava tendo crise, ia operar, só que aí fez dieta e ficou 2 anos sem ter lesão. Aí ele, 2 anos depois, apareceu com a lesão no mesmo lugar. Aí eu perguntei, vem cá, por que você acha que ficou tanto tempo teve agora? Aí a esposa falou, ele ficou 2 anos sem comer carne vermelha. Aí ele foi aniversário dele no sábado, fez o churrasco, aí na segunda apareceu a lesão. É, Pode ter a ver? Pode, né? pode ter a ver. É, Pode ter a ver. é, é Deixa eu isso. ver se tem mais pergunta aqui. Deixa eu só achar elas. Ah, o pessoal tá pedindo para responder. Ó, Caixinha. faço uso de adalimumab há um ano, estou tendo reação na pele por conta da aplicação. Pode ter a ver com lipedema? O adalimumab com lipedema, Eu acho que é a reação na pele. Ela, tipo, eu acho que ela tá fazendo reação na própria pele quando faz a injeção do adalimumab. Se isso pode ter alguma relação com lipedema. Mas eu não entendi se ela já tem lipedema. Lucy, se você o que que estiver aqui na acontece? live, pode falar. Nós vemos, né, que às vezes o paciente faz um eczema, né, aquela placa vermelha que coça, logo após a aplicação da adalimumab, acontece muito no umbigo, dentro do umbigo ali, entendeu? Lipedema, eu vou pesquisar, Eu também. mas eu nunca vi essa associação do adalimumab com o lipedema, né? Porque o lipedema é uma doença do tecido adiposo, da gordura do subcutâneo, né? Aham. Ela tem uma base hormonal, é inflamatória e é microvascular, mas não é mediada pelo TNF, né? Não dá para dizer que tem essa relação, né, mesmo, Ela entendeu? tá falando, ó, Enfim, mas ela tá respondendo aqui que ela tem lipedema e começou uns 3 meses e antes não dava reação. é, o lipedema é uma doença inflamatória, né? A, a hidradenite também. Teoricamente, tratando a hidradenite, teria uma melhora do lipedema, né? Mas essa dedução não é tão certa assim, né? O Diogo tá aqui até perguntando, bebida alcoólica sem glúten faz mal para hidradenite? O álcool, ele é potencialmente inflamatório, Diogo. Não só para quem tem hidradenite, mas para qualquer pessoa. Não existe quantidade segura de bebida alcoólica. Então é sempre quanto menos melhor. Independente se a cerveja é sem glúten, se é com glúten. Isso não vai influenciar, não. É mais pelo álcool em si. E acaba, né, que às vezes eu percebo também que pacientes quando bebem, aí come pior, tá no bar, aí já pede linguiça frita, torresmo,
Aí uma coisa puxa a outra, fuma junto, né? Tudo serve de gatilho também para piorar a alimentação, né? Ó, então, é uma pergunta aqui que eu nunca, na verdade, nem pensei nela. Paciente com hidradenite HIV positivo, o uso de adalimumab é contraindicado? Não é uma contraindicação formal, né? Quando o paciente está com a carga viral controlada, Aham. detectável, né? E quando você tem cautela e os critérios bem definidos, dá para usar junto, né? Mas é evitado quando o paciente não tá controlado. Mas eu tenho pacientes que têm as duas e usam adalimumab, nunca tive problema não. Deixa eu ver mais o que. Ó, o pai da minha filha tem hidradenite e ela também. Hidradenite é genético? Sim, a hidradinite é genética, já foi isolado o gene, só que apenas em torno de 30% dos pacientes descobrem alguém que teve na família, entendeu? E às vezes essa descoberta é tardia, porque dá 3 vezes mais em mulher do que homem e melhora na menopausa, entendeu? Já aconteceu de eu estar atendendo a menina de 13, 14 anos com hidradinite, a mãe não tinha. Aí eu contando essa história da genética e tal, a avó estava junto. Ela falou, então tive isso, porque cheio de marquinha aqui na axila, ficava inflamando direto, melhorou na menopausa. Eu falei, foi, provavelmente foi, Nossa, entendeu? Mas a hidradinite é considerada uma doença genética, né? Autoinflamatória. deixa eu ver mais o que aqui. Ó, tudo que foi falado aqui relacionado à inflamação e relação à doença cardiovascular vale para psoríase também? Sim, sim. Tem vários até as vias inflamatórias da psoríase são parecidas com a hidradinite, né? Até os medicamentos imunobiológicos que são usados para hidradinite também são os mesmos usados na psoríase, o adalimumab, o secukinumab e o bimekizumab. E antes mesmo de saber, né, dessa correlação cardiovascular da hidradinite, as informações da psoríase vieram antes, né? O que está acontecendo com a hidradinite agora foi o que aconteceu com a psoríase entre 2000 e 2010, entendeu? Foi quando começaram a ser aprovados medicamentos biológicos, ter maior informação sobre a doença e foi conseguido o controle de uma doença que antes tinha pouco tratamento, era negligenciada, o diagnóstico era mal feito, assim como a hidradinite, né? Agora, hoje em dia, você tem 12 imunobiológicos que servem para a psoríase. Para a hidradinite, agora tem o terceiro, que foi aprovado no ano passado, que é o bimekizumab, né? E só que essa jornada do conhecimento, da melhora da hidradinite começou em 2015, quando foi aprovado o adalimumab, né? E tem várias coisas que compartilham as duas doenças, tanto a piora da qualidade de vida, quanto a presença de ansiedade, sintomas, né, de ansiedade e depressão, e quanto o risco cardiovascular. Deixa eu ver mais o que aqui. Ah, a Ana Cláudia está perguntando do adalimumab para criança, né? De fato, na bula do adalimumab, você tem indicação de usar o adalimumab a partir de 12 anos, né? Só que no SUS, ele está padronizado a partir de 18 anos. Então, muitas vezes, nós temos problema com essa negativa, né? E acaba que, às vezes, precisa percorrer via judicial para conseguir o medicamento. Eu acho que aqui no, nas perguntas. O que pode ser feito nas cicatrizes? Minha filha tem autoestima muito baixa e não coloca biquíni. É. O que acontece? A hidradinite por si só pode gerar cicatrizes, a cirurgia também gera cicatrizes, né? E primeiro de tudo é controlar a doença, né? Segurar a inflamação, tentar induzir a remissão.
Muitas vezes a cicatriz tem mancha, então tem medicamentos, cremes, tópicos, né, que já usam para clarear. Mas nós usamos muito os tratamentos com laser para tirar mancha e para tratar as cicatrizes, entendeu? Então tem laser, tem vários tipos de laser que tratam essas questões. Tem uma outra pergunta aqui para você. É, tipos de cirurgia para uma mulher de 20 anos que teve adenite apenas de um lado da virilha. Então, a cirurgia na endradinite é um capítulo à parte, né? Mais de, pelas publicações aí, mais de 90% das cirurgias de endradinite que são feitas no mundo são deixadas cicatrizando abertas, né? Que a gente chama de segunda interrupção, né? Só que, pelos artigos de meta-análise, que são aqueles artigos que pegam tudo que foi publicado de tantos anos para trás, é feita uma estatística ali bem complexa em cima, falam que a cirurgia que tem menor taxa de recidivo, isso é, que volta a ter no mesmo lugar, é quando feita a exérese ampla, você tira toda a lesão e uma região ao redor, com a reconstrução local, né? Quando é feito isso, os artigos falam que você espera de ter de recidiva 9% em até 6 meses. Só que essa reconstrução que falam nos artigos é puxando retalhos, né? Quando você tira um defeito que você não consegue fechar, ou você deixa aberto cicatrizando, ou coloca um enxerto de outra região, pega a pele, o tecido de outra região, coloca ali, ou corta o tecido adjacente ao redor ali para fechar e fazer o que chama de retalho, né? Os artigos que falam disso falam sobre retalhos que puxam músculo. Por exemplo, o paciente tem na axila, corta do músculo dorsal e traz para a axila. Só que uma peculiaridade da cirurgia dermatológica, né, que nós usamos retalhos só com a pele para fechar, né? E aí nós temos um estudo em andamento lá no Hospital da UERJ, Pedro Ernesto, que a última vez que nós fechamos a estatística dessa cirurgia, que é zero exemplo, com a reconstrução com a pele só, após 1 ano e meio, né, que é 1 ano a mais do que nos outros artigos, nós estávamos com 9% de recidiva, sendo que para axila era só 5%, entendeu? E, como eu falei, desses que voltavam, 80% estavam acima do peso e 20% fumavam. Entendeu? Agora nós estamos fazendo para 5 e 10 anos após a cirurgia. Entendi. Mas tem vários tipos de cirurgia, desde drenar abscesso a remover o túnel. A cirurgia que é mais feita no mundo é chamado de unroofing, que é destelhamento, no qual o túnel é esticado, né, puxado com uma sonda, é cortado ali com bisturi elétrico e deixa cicatrizar com segunda intenção. Mas essa técnica aí tem 27% de recidiva em até 6 meses, entendeu? E o tratamento com a exérese ampla, que é retirar tudo e reconstruir, é mais eficaz. E até nós temos dado disso, do nosso estudo, tem um índice de qualidade de vida em dermatologia, que é um questionário que é aplicado para ver quanto aquele ele está atrapalhando a vida da pessoa. A nota caiu 80% 6 meses depois da cirurgia, entendeu? Então a cirurgia melhora a qualidade de vida. Muito bom. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Genética a gente já respondeu. Aqui, só tem uma pergunta aqui. Indica a marca do Body Balance. Nossa, tem muita marca, gente. Acho que eu lembro de cabeça. Essential, Vitafor, Nutrify, Equalive, Pura Vida. Essas 5 são as que eu costumo mais indicar. Isso está até salvo no meu Instagram. Depois, quem não lembra de cabeça, eu consigo passar no privado ou eu deixo lá fixado nos meus stories as marcas escritas, mas isso tem até post lá escrito. Se vocês digitarem Body Balance no Google, tipo proteína, Body Balance, vão vir as marcas. Cuidado só com proteína misturado com sucralose, com corante. Exatamente o que o doutor Mário estava falando, com um monte de aditivo químico, que aí é uma coisa que não tem lógica, né? Procurar as proteínas que são só a proteína do Body Balance e mais nada.
porque aí é realmente mais saudável. Como amenizar o odor das feridas? Então, o que que acontece, né? Muitas vezes esse odor tem a ver com o metabolismo das bactérias que vivem ali na pele, entendeu? E aí entra o tratamento clínico, né? Embora não seja uma doença infecciosa, isso é uma infecção por bactéria, a presença das bactérias ali aumenta a inflamação. Então, nós usamos muito antibióticos que têm ação anti-inflamatória, que são as ciclinas, doxiciclina, tetraciclina, limeciclina, e o Bactrim F, que também tem sulfa, que é anti-inflamatório, sulfamethoxazol mais metropin. E muitas vezes o tratamento clínico controla esse odor. Não só dos antibióticos, mas o biológico, os tratamentos tópicos, né, que nós fazemos manipulados ali na região. É um conjunto. Maravilha. E para essas últimas duas aqui para a gente fechar, como evitar novas crises? Então, para evitar novas crises, né, é aquilo, controlar os fatores de risco, né, ajeitar a dieta, fazer emagrecer, parar de fumar, né, fazer o tratamento clínico que for prescrito. E uma coisa que previne novas crises e segura a evolução da doença é a depilação a laser, né? Porque a hidradinite é uma doença que começa na raiz do pelo, no folículo piloso. Tem até um desenho aqui, bem aqui. Então, quando você faz a depilação a laser, você vai afinando o pelo. Você vai afinando, 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 e essa inflamação diminui. Então, nós sempre recomendamos depilação a laser para todo mundo. E faz uma diferença enorme, né? Eu vejo meus pacientes que conseguem fazer depilação a laser que realmente ajuda bastante. Ajuda, já tem artigo desde 2015 falando, né, que a depilação a laser segura, previne crises e segura a evolução da doença. É impressionante, funciona muito bem. Só que os pacientes às vezes têm dificuldade de fazer, porque nas clínicas que são franquias, né, de depilação a laser, normalmente você não tem um médico responsável ali para, não, pode fazer. Então, qualquer inflamação, né, pula aquela sessão. Às vezes o paciente pega um pacote de 10 sessões, faz uma, duas vezes e acaba desistindo. Então, é recomendável fazer mesmo com um dermatologista. Sempre que eu falo com os pacientes nossos de depilação, eu falo, busca o dermatologista que faça na clínica. Porque nessas franquias é isso, assim, eles não vão querer fazer, vai precisar de autorização médica, e assim mesmo pode ser que chegue em algum momento eles não saibam e até cause algum problema, né? Então acho que é mais seguro mesmo quem pode fazer com um dermatologista. É. E não precisa ser o corpo todo. Se fizer axila e virilha, já melhora muito. Não precisa Sim. depilar a perna toda. Enfim, axila e virilha já melhora muito isso aí. E tem uma pessoa aqui só perguntando o nome do estudo que você citou do framing e a outra substância além do TNF-alfa. A outra É, substância além do TNF-alfa é a interleucina 17, né? Que a gente estava falando lá do adalimumab e do secukinumab. então, tem um TNF-alfa, interleucina 17, são os principais, mas tem outras interleucinas também, 23, interleucina 21, mas os medicamentos que bloqueiam são o TNF-alfa e a interleucina 17. Framingham, eu vou escrever aqui como se escreve. É uma cidade nos Estados Unidos. Fran, Fran. Ó, tá aqui escrito, gente. Para quem. Ah, pronto, ela já viu, já anotou. Maravilha. Certo, pessoas. Mais alguma dúvida ou podemos encerrar a live? Na caixinha já foram todas. Não tem mais nada aqui. E eu acho que aqui também já. Pessoal, acho que a gente já respondeu todo mundo.
Tô até dando uma subidinha aqui para ver se passou alguma coisa. Acho que não, acho que foi. Tá perguntando se ficou gravado, porque eu não consegui ver tudo. A live vai ficar gravada assim que eu finalizar aqui. Eu vou deixar ela salva. Vou até compartilhar com o seu perfil, doutor Mário. Tá, E vai ficar gravada assim, tá? tá ótimo. Muitas lesões inflamamárias não fazem depilação porque não tem pelo. O que fazer para evitar novas lesões? Aí é todo o É, tratamento. essa, Pode exato. falar. Todo esse tratamento, né, clínico, né, controle de fatores de risco, e no caso das mamas, o atrito tem muito a ver com a presença das lesões, entendeu? Então, muitas vezes a pessoa está usando um sutiã, um alce de metal, ou mais apertado, e isso aí influi também. Muitas vezes a gente vê a lesão na marca do elástico do sutiã e também na marca do elástico da calcinha, né? Aí é melhor usar sutiã ou top que não faça esse atrito todo. Eu já tive paciente fazendo redução mamária por conta da hidradenite, porque o seio era muito grande, ficava tudo aqui embaixo, e ela acabou fazendo a redução para exatamente não ter mais esse atrito ali, né? Sim, quem tem a mama muito volumosa, né, que faz mastopexia, e tem a hidradenite, pode ter muita lesão ali. E às vezes os pacientes procuram para tirar as lesões de hidradenite antes de fazer a plástica, entendeu? Às vezes o cirurgião plástico faz contato comigo para fazer a cirurgia primeiro da hidradenite para depois fazer a plástica da mama. Maravilha. Doutor Mário, você atende online? Isso é uma dúvida minha. Atendo, atendo online também. Então, gente, quem Tem não vários conhecia pacientes. quem não conhecia o Dr. Mário, o arroba dele vai ficar marcado quando eu fechar a live aqui. Vai aparecer o arroba do Dr. Mário. Então, lá no perfil dele tem o contato direto lá para vocês agendarem consulta, tá bom? Doutor Mário, mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua Eu que disponibilidade, por ter agradeço. topado a live. Foi um prazer enorme. Vamos marcar outras, gostei bastante. Acho que o pessoal também aqui tá, ó, todo mundo Foi agradecendo ótimo. junto, maravilhoso. Então depois a gente Foi pensa em ótimo. temas novos. Temas é o que não falta, né? Tem muita coisa para falar de Dredenite. Muita coisa. Então a gente combina outras Foi ótimo. lives. Obrigado. Beijo, gente. Boa noite. Até a próxima. Obrigada, doutor Mário. Tchau. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau.